para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e de todo o mundo. Começa agora mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Seja muito bem-vindo, participe com a gente. Hoje o Esporte na Rede está aqui em São Paulo, no estádio Ícaro de Castro Melo, complexo esportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, onde acompanhamos um evento em homenagem aos 80 anos do técnico Tele Santana. Completaria 80 anos se estivesse vivo nessa data. E a idealizadora de tudo é a jornalista Ana Carla Portela, que inclusive é autora de um documentário sobre o Tele, Meio Século de Futebol Arte. É isso, Ana? Isso mesmo. Surgiu a ideia de fazer, um jogo aí pelo Tele. O Tele foi uma pessoa que ele declarou até no livro dele, do André Ribeiro, declarou que ele sempre quis um jogo, mas nunca fizeram um jogo para ele. E assim, conhecendo a história do Tele, eu me vi mais do que na obrigação de tentar fazer esse jogo, e hoje a gente está aí concretizando esse sonho. Teve a preliminar dos artistas, agora o time principal está em campo, muitos jogadores que fizeram história com o Tele estão aqui hoje, e então acho que é mais um sonho realizado, e tenho certeza que o mestre, da onde ele estiver lá de cima, deve estar sorrindo e deve estar muito feliz. Foi muito difícil reunir esse pessoal aqui? Te deu muito trabalho? Bota trabalho nisso, muito, porque assim, são jogadores de várias partes do Brasil, não são só apenas aqui de São Paulo. Então, assim, você conseguir reunir, conseguir falar, conseguir toda a estrutura, então a gente, assim, dependi de muitas pessoas mesmo para que isso pudesse estar acontecendo. A gente tem aí, foram parcerias bem importantes, parceria com a Coque Tavares, o pessoal da Manager Esportes, o pessoal Marcelo Neves, presidente da Associação dos Campeões Mundiais também, a Pênalti, que forneceu os uniformes, e principalmente o Coronel Flaviano, que é o diretor aqui do complexo, que sem ele, com certeza, hoje o jogo não estaria acontecendo. Então, ele é o nosso principal, assim, a pessoa que mais tenho que agradecer mesmo, que pôde realizar essa ideia aí. E assim, o nosso intuito é que esse jogo se transforme em um jogo anual. Agora me fala uma coisa, você que é autora do documentário do Tele Santana, Meio Século de Futebol Arte, sabe que está convidada para ir lá no Esporte na Rede falar sobre o documentário mais pra frente, mas quando você fez o documentário e você pesquisou sobre a vida do Tele, o que mais te chamou a atenção? Olha, eu acho que a história do Tele como um todo. O Tele, eu acho que ele deixou assim pra gente um legado muito importante. E hoje eu não me digo mais uma torcedora, eu me digo mais uma telesista, em função do futebol arte, de ver o jogo bem jogado, a troca de passes. Então, se eu vejo isso, pra mim hoje já tá maravilhoso. Legal, obrigado, Ana. A gente espera você no Esporte na Rede agora em 2012, hein? Com certeza estarei lá, podem esperar. Obrigado, Ana. Portanto, essa é mais uma entrevista do nosso Esporte na Rede. Você sabe, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Muito bem, agora ao meu lado está René Santana, filho do mestre Tele Santana, que veio acompanhar o evento também. Tudo bem, René? Queria que você falasse um pouquinho da emoção que é ver um jogo em homenagem ao seu pai, um evento em homenagem ao seu pai, aos 80 anos, se ele estivesse vivo, completaria agora. Eu te diria que é uma emoção indescritível. Você me desculpa, mas é indescritível porque é muito para mim, é muito para o ser humano, assim, ver tanta gente falando, tanta coisa acontecendo, tudo girando em torno daquele que foi para mim, ou para muita gente também, o maior ídolo, e sendo meu pai, eu vendo todo mundo comemorando, homenageando essa grande história que ele viveu aqui conosco, eu fico muito carregado de emoção, muito emocionado. Agora, a gente conheceu o Tele como técnico de futebol, né? E que tinha o apelido de ser chato no campo, porque pegava no pé dos jogadores, inclusive para cuidar fora. Ele é tão exigente. Como era o Tele como pai? Olha, Tele não tinha lado A, lado B. Tele era do jeito que ele era em qualquer lugar. Em casa, eu costumo dizer, ele é tão exigente em casa, ou seja, não gosta de ver um lugar aceso sem ninguém estar dentro, água, desperdício, aquelas coisas. É tão exigente dentro de casa, como carinhoso, tanto exigente em casa, como era com jogadores, como com jogadores. Ele era tão carinhoso como era com seus filhos. Então eu costumo dizer, ele era um só. Esse é o Tele que todos que conviveram conheceram. O Tele também ficou conhecido por dirigir a seleção de 82, que não conquistou nada, mas marcou a história com o futebol mais bem jogado que a gente viu até hoje em todos os tempos, pelo menos também essa é a minha opinião. O que você acha da seleção brasileira hoje, por exemplo? Eu acho que hoje a seleção brasileira tem esse privilégio de a partir de seleções passadas,
da história, incluindo 82, e eu digo de 82 porque foi uma das principais que podem dar esse exemplo, que o principal não é esse fanatismo por vencer, ganhar, aí passa a ser qualquer preço, e não é. O importante é você querer, é você tentar, é você fazer por onde merecer conquistar. Então, você tem que jogar bem, e esse que é o grande exemplo que 82 pode dar para qualquer seleção, a de hoje principalmente, é jogar bem, assim que se conquista o título, mesmo que não aconteça, mas é jogando bem. Esse é o grande exemplo daquela seleção. A gente que agradece o Esporte na Rede, obrigado ao René Santana. Portanto, essa entrevista com o filho aqui do nosso mestre Tele Santana. Você continua acompanhando o Esporte na Rede, outras entrevistas a gente volta já. Legal para você que acompanha o Esporte na Rede, então vamos falar com um dos ícones da geração Tele Santana vencedora, o goleiro Zete. Zete que era um dos goleiros que melhor saía do gol, na minha opinião. Zete que ganhou tudo que podia ganhar com o Tele Santana e hoje vem em homenagem a ele, né, Zete? Como é que você está se sentindo? Não, bacana, homenagem ótima, né, para todos nós, todos os ex-atletas, né. A gente está se encontrando aqui, alguns que faz tempo que a gente não tem oportunidade, a não ser nos eventos, né. E Tele, falar do Tele é difícil você achar todos, né, os adjetivos, todas as palavras, porque o tempo que eu tive essa oportunidade de conviver, aprendi muito com ele, né, tinha o lado dele também meio de durão, de paizão, que sempre foi ótimo pra gente, pra nossa educação dentro do futebol, né. Sem dúvida, todos que trabalharam com o Tele têm excelentes recordações e conseguimos ganhar título porque ele tinha esse jeito, né, de comandar um grupo que não é fácil, né, de montar um time, de mexer no time, né, durante todo esse período. Eu fiquei no São Paulo quase 7 anos, né, e no comando dele foram 5 anos e sem dúvida muitos títulos, né, conquista, porque ele concentrava bastante, né, o time, mas sempre no objetivo de buscar a melhor performance, né, do acerto. O treinamento era às vezes muito cansativo, mas a correção era sempre em cima desses treinos para a gente melhorar, né. Agora você tinha a cabeça no lugar, né, ele não precisava ficar chamando sua atenção toda hora, como fazer com o Macedo, por exemplo, aquela história do cabelo que ninguém esquece. Não, o Macedo, tinha outros jogadores também, né, o Vitor, o Cafu. Mas eu também tinha um momento que ele às vezes exagerava, né? Eu acho que eu nunca tive um elogio dele no sentido de, você fez uma grande partida, né? Louco, hein? Eu acho que diretamente não fazia, mas ele comentava com o Valdir Joaquim de Moraes, isso sem dúvida, ele sempre passava, era o jeito dele, ele passava a maneira dele ser, né, para as pessoas, mas ele vibrava, ele era feliz no São Paulo com a gente, com os títulos que a gente buscava, né? Como é que você vê a seleção brasileira hoje? Você acha que está no caminho certo? Está muito confuso ainda para renovar? Eu acho que, assim, está no caminho certo, mas nós estamos demorando muito para definir esse time titular, né? Se você perguntar quem é o goleiro da seleção, a gente ainda fica, né, naquela dúvida, será que o Júlio César, né, ainda vai ter um comportamento excelente, como teve antes, né, de começar, até o jogo, né, no primeiro tempo do jogo da Holanda, sem dúvida foi, assim, fantástico, né, e depois deu uma caída. Eu acho que ele pode melhorar porque é um excelente goleiro, mas é difícil, né, de você ter o time titular. Eu acho que está faltando isso, essa cara, né, que ele não pode demorar muito. O Mano precisa definir exatamente, olha, esse é o time, talvez um ou outro entre nesse time. O Dunga fez isso, comprou, né, aquela situação de levar e manter o time, mas foi muito... Uma cara tapa, né? E foi muito vencedor nesse período. Acho que falta isso, mas os jogadores, excelente. Eu acho que tem que treinar um pouco mais se apresentar um pouco mais com a seleção, né, treinar um pouquinho mais esses jogadores. Agora, a Copa do Mundo no Brasil, imagine quantos treinadores não vão estar presentes, né? Dando a opinião e achando que o que é certo e o que é errado, né? Para chegar no Mundial, a gente sabe que tem que ganhar uma Taça Libertadores de América. Você acha que, com o seu São Paulo vencedor, principalmente ali em 1992, 93, 94, ali despertou mais o interesse do público, do torcedor brasileiro pela Libertadores? Eu acho que foi um termômetro, né? Não sei se é termômetro, pode usar a palavra certa, né? Mas
ali divisor de água, né? Talvez em 92 para frente, todas as equipes brasileiras começaram a investir mais, né? Acho que o retorno foi melhor, a televisão passou a usar mais a Copa, né, da Libertadores, os clubes começaram a receber mais por isso, e todo mundo quer jogar hoje a Libertadores, né? Eu acho que em 92, 93 foi onde o São Paulo mostrou que essa competição ela é muito importante, né? Legal, pra gente fechar aqui, hoje o Zé está fazendo o quê? Eu tenho uma academia de goleiros no Clube Banespa, né? Estamos lá trabalhando com mais de 220 goleiros, né? Então, revelando novos Zetinhos? Não, eu acho que dando oportunidade, né? Não é difícil falar, vai sair algum Rogério Ceni ali, o Zete, o Marcos, né? Mas todos têm oportunidade de treinar como é feito nos grandes clubes, né? Eu participo dos treinos, ajudo, dou treino junto, e é gostoso. E estou em São Paulo, faço eventos, estou participando bastante de palestras, né? Um pouquinho de tudo aqui, mas o importante é que eu estou feliz, estou em São Paulo, estou mais próximo da família também, e parei como treinador, né? Me decepcionei muito com amadores, né? Trabalhando no meio do futebol, mas faz parte, a gente tem que tocar a vida, né? Legal, obrigado ao Zete, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, grande goleiro do São Paulo da década de 90 principalmente. Entrevista de qualidade é só aqui, é no Esporte na Rede, que tem análise esportiva de qualidade. Muito bem, para você, amigo teleinternauta ligadinho no Esporte na Rede, hora de falar com um colega nosso de profissão, melhor comentarista de TV aberta e de rádio, pela CESP, premiado, Mauro Betti. Mauro Betti, obrigado aqui por falar com o Esporte na Rede, você que é tão premiado pela qualidade que obviamente tem na mídia, obviamente acompanhou muitos jogos dirigidos pelo Tele Santana. Você lembra de algum que te marcou mais? Olha, Leandro, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, e um prazer estar nessa festa, ter a honra de ter participado dela, e a honra de ter tido a amizade do Tele, da família e de ter tido a honra de ter acompanhado o trabalho do Tele do final dos anos 70 em diante, né? Eu cresci vendo futebol a partir de 72, digamos, eu descobri o Tele de estudar futebol a partir de 73, 74, fui de Esperança, não pude vê-lo jogar, mas a partir do Grêmio eu já acompanhei o trabalho dele, aquele Grêmio que saiu da fila do Gauchão, mas principalmente quando ele veio trabalhar em fevereiro de 79 no Palmeiras e montou aquele baita time que tecnicamente nem era um primor, mas jogou tão bem que levou o Tele Santana à seleção em fevereiro de 80, eu tive o privilégio de ver grandes jogos do Tele. Naquela fase do Palmeiras ele teve 3 goleadas de 5-1, uma atrás da outra, como contra o Santos, começou o Juventus, aqueles 4-1 no Flamengo do Coutinho, que tirou o Coutinho da seleção brasileira, e a partir do trabalho dele na seleção até a Copa de 82, momentos espetaculares, brilhantes daquele time, teve um 7-0 num combinado da Irlanda, um 6-0 no Paraguai, 4-1 no Uruguai, na Argentina, no Uruguai, contra a seleção da Alemanha, então campeã da Europa. Os jogos do Brasil na Copa de 82, aquela excursão em 81 pela Europa, vencendo a Inglaterra, vencendo a França e a Alemanha, vi muitos jogos maravilhosos pela seleção, bons jogos, grandes jogos pelo Atlético Mineiro em 87 e principalmente desde que chegou ao São Paulo em 90, vi partidas fabulosas. O Tele fazia todo mundo, um time nota 7, ele fazia jogar nota 9, aí pegou um elenco nota 8,5, 9 como o do São Paulo e transformou naquela orquestra sinfônica do Telecolor do Morumbi. Eu vi, graças a Deus, muitas coisas lindas do Tele. Ele conseguiu extrair de um jogador mais ou menos o melhor que ele tinha para fazer, né? O que você faz de melhor? Vai lá e faz. Vai lá e faz ou consegue fazer com que o cara faça mais, como foi o caso do Cafu, que tinha limitação. Ensinava a fazer. Ensinava a fazer. Agora imagina você, o cara, não o Cafu, que é um espetáculo em tudo, mas os jogadores que se acham tal, ele botava violinha, ele botava o cara para jogar mais do que sabia. Isso é um mérito para qualquer pessoa, não só no futebol, mas em outros campos da vida. Você se doar, você treinar, você perseverar, você insistir, e sempre com caráter, sempre com coragem. Assim, o legado do Tele é esse. Ele fazia até pessoas com quem ele brigou, e brigou porque queria que a pessoa se fizesse melhor, pudesse ir além da própria expectativa, das próprias limitações. Até essas pessoas que brigaram com o Tele, ou que acharam que o Tele era um chato, passado o tempo, e não muito tempo, reconhece, não, ou ele estava com razão. Ele era chato, ele era exigente, mas ele queria sempre o melhor de todos nós, não só para ele. E esse espírito coletivo ele fazia, impregnava nas equipes, e não por acaso ele conseguiu ganhar tudo que ganhou. Agora, a gente não tem uma bola de cristal, então dá para prever como seria, mas quando o Tele estava em vias de assumir novamente o Palmeiras em 95, depois de ter ganhado tudo com o Vanderlei Luxemburgo, ainda era Parmalat, podia ter levado o time até mais longe, ter ganhado mais Libertadores do que ganhou uma só com o Filipão, né?
Poderia, é claro que ele, quando ele teve o problema, o Marcelo já acabou assumindo, acabou saindo depois de menos de 6 meses, veio o Filipão. Aí o Filipão conquistou tudo que conquistou pelo Palmeiras, com uma outra característica, mas é difícil imaginar. Mas assim, eu acho que até pelo trabalho exuberante que o Tele fez de 79 até fevereiro de 80, e já não foi tão feliz em 90, quando ele voltou à Palestra Itália, possivelmente ele faria coisas absolutamente espetaculares. Porque o Tele poderia fazer de nós, o nosso time que jogou em homenagem a ele, quer dizer, homenagem não, porque ele não joga nada no futebol, mas antes desse jogo aqui no Ibirapuera, o Tele fazia isso com um grupo de pessoas, então ele era realmente um exemplo, e essa atitude exemplar dele dentro e fora de campo contagiava as pessoas, e isso também lhe faz muita falta, não só o estilo ofensivo, o estilo bonito de ver, o estilo brasileiro de jogar, mas o caráter, o que ele exigia dele e dos comandados dele, e até dos dirigentes, né? Às vezes até extrapolava, ele ia pra cima, ele brigava com o presidente da federação, com o da CBF, que era espetacular, merecia, as brigas deles eram ótimas, era para as coisas saírem melhores, a gente precisava de mais Tele Santana, não só dentro de campo, mas no Brasil, principalmente fora dele. Pra gente fechar aqui, Mauro, a gente sabia que o Tele era chato como técnico com os jogadores, às vezes dentro da própria comissão técnica, fazia o jogador dormir lá no CT, não gostava que o cara se deslumbrasse, tem aquela história com o Macedo que ele mandou desfazer o cabelo antes do treino. Com a mídia, ele dava muito trabalho também? Olha, eu sempre tive um relacionamento espetacular, até hoje é uma das grandes emoções da minha vida, o próprio René fala que eu sou um filho dele, do Tele Santana futebolístico, então eu sempre tive um relacionamento espetacular, mas mesmo assim, teve um programa de televisão que ele, não para cima de mim, mas pro presidente do São Paulo, ele tinha acabado de ser bicampeão paulista e campeão do mundo em 92, ele brigou com o Roberto Avalone, apresentador na época da mesa redonda onde eu trabalhava na Gazeta, brigou com o presidente Mesquita Pimenta do São Paulo e quem mais estivesse pela frente. Eu acho que o senhor não brigou comigo que estava do lado dele porque eu não fiquei com medo, falei, não vou falar nada. Mas o Tele não era fácil. Mas exatamente por ele querer fazer as coisas mais fáceis ou melhores, ele acabava sendo às vezes muito chato mesmo. Mas era um chato espetacular. Assim, antes a gente tivesse pessoas tão maravilhosas e chatas como o Tele. É o chato pelo lado positivo. Obrigado, Mauro, parabéns pelos prêmios da CESP, muito merecidos, viu? Não, muito obrigado, agradeço evidentemente a quem votou, as equipes maravilhosas da Rádio e TV Bandeirantes. Obrigado, Leandro, até porque você tem uma grande equipe, com um cara fantástico, que é o meu querido amigo Alexandre Aníbal, e uma grande equipe, principalmente a partir... Eu não vou falar do Reinaldo que você me falou aqui, mas um grande abraço pro Reinaldo, que não é tão difícil de dar, assim. Que moral pro Aníbal, hein? Mostrar pra ele isso aqui, hein? Não, eu tenho que mostrar porque é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, não só fã de futebol, fazendo tudo que ele faz. Legal, Mauro, obrigado. Esse Mauro Betting dispensa apresentações, falou com a gente aqui no Esporte na Rede. Mais uma das nossas entrevistas especiais. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Muito bem, para você que acompanha o Esporte na Rede, agora é hora de entrevistar
Ailton, autor do gol do Campeonato Brasileiro de 96 pelo Grêmio, autor do gol do título, aquele que destroçou a Portuguesa no finalzinho, quase 40 minutos, Ailton foi lá e de perna esquerda, né, Ailton? Mandou uma bomba na sobra. Se lembra desse momento até hoje como se fosse ontem? Pô, lembro muito bem, de vez em quando eu entro no YouTube, né, para dar uma olhada. Foi um momento assim de êxtase mesmo na minha carreira, né, e foi muito bom. Na época, a gente até hoje, o pessoal lembra, né, desse gol. Amanhã eu vou estar em Porto Alegre e vou rever alguns amigos. Acho que é sempre bom ser lembrado, né. Foi o gol mais importante da sua carreira até hoje? É, um dos mais, né, porque tem aquele de barriga também, que é do Renato. Na súmula o gol é meu. Tem um também que eu fiz no Remo, na final no Repar. Então são coisas que a gente conseguiu fazer como atleta, né. Espero hoje, né, na parte de como treinador, auxiliar do Jorginho, que eu estou lá trabalhando com ele, que a gente possa aí conseguir títulos também. Agora vocês fizeram um belo trabalho no Figueirense. Pena que no finalzinho não conseguiu a vaga para a Libertadores, né? É uma pena, o time vinha muito bem contra o Fluminense. Fizemos um bom primeiro tempo, no segundo tempo perdemos de 4-0. O que a gente fala, o time grande costuma não errar muito, né? E foi o que aconteceu. Contra o Corinthians também dominamos o jogo, bola na trave, o Corinthians foi lá, Alietes, 1-0, gol de cabeça. Mas valeu, que lutamos até o final por vamos dizer assim, uma oportunidade de chegar na Libertadores, um sonho, e conseguimos sonhar até o final. Não deu, mas o trabalho foi bem realizado. Você acha que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro ali, contra vocês? Eu acho que ali foi um jogo muito mais importante para eles, né? Ficamos felizes por o Vasco ter também conseguido o resultado, que aí não foi campeão em cima da gente, mas eu acho que foi um brasileiro, os melhores que teve até hoje. O Figueirense está de parabéns, a gente agradece a toda a diretoria, toda a torcida que nos trataram super bem, e agora nós estamos aí aguardando o que vem, né, pela frente. Você gostou do nível técnico do Campeonato Brasileiro? Muito bom, nível técnico excelente. Eu acho que assim, o Figueirense mostrou junto com o Coritiba que se fizer uma gestão séria, né, um trabalho sério, dá para chegar, dá para sonhar, e eu espero que o próximo ano possa ter também assim equipes de menor investimento chegando também no Brasileiro. Agora a gente falou aqui do seu gol, que foi feito no Campeonato Brasileiro, que é disputado com mata-mata, na parte final, né? E agora pontos corridos. Você prefere alguma fórmula especificamente? Eu achei legal, acho que essa maneira tá bom. Não vamos mexer no que está dando certo, né? É lógico que aí são opções, um gosta de um jeito, outro de outro, mas eu acho que da forma que tá muito boa. Pra gente fechar aqui, você sente mais saudade do que quando você era jogador? Desse ambiente que eu vou viver hoje. Esse ambiente é muito bom, rever esses amigos lá de trás, alguns da atualidade. Eu acho que esse momento é muito bom. Eu acho que minha carreira foi uma carreira boa, sabe, uma carreira de sucesso. Não sou frustrado, né, porque às vezes o cara fica meio frustrado. Por isso que eu falo, o melhor mesmo da minha carreira eu curto hoje, que são esses jogos que tem e podendo rever todos os amigos. Para encerrar mesmo de vez, a gente quando vê hoje jogador de futebol como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, o jogador é muito bem remunerado. Na sua época, que era final dos anos 90, que foi a época áurea no Grêmio, mas também você teve uma continuidade na carreira, você não deve ter ganhado tão mal. Deu para poupar alguma coisa? O seu Tele, principalmente, falava que era para poupar fora de campo, né? Não fazer besteira. E ele me ensinou muito, né? Esse aí foi um professor. Eu lembro que quando eu comprei um carro, ele viu o carro que era, me chamou, falou, tá começando certo, que eu comprei um Fiat 147, cuida da sua casa, cuida da sua família. Então acho que as coisas que eu tenho hoje, que eu soube guardar, que eu tenho uma vida um pouco estabilizada, né, graças a Deus, eu devo muito a ele. Aprendi muito com ele a não esbanjar, tanto é que o meu carro hoje é um carro simples, eu não tenho esses carrões que todo mundo tem que pagar um IPVA absurdo. Então eu aprendi muito com o nosso mestre Pelé, né, e nada melhor do que a gente estar homenageando aquele que, sem dúvida, é um mito do futebol. Algum momento dele que mais te marcou? Sim, quando ele foi meu treinador no Flamengo, ele falava pra mim que, olha, se eu tô na seleção hoje, você seria meu titular, assim, fácil, que você está jogando, continua assim, continua batalhador como você é. Então fica os conselhos dele, fica a saudade nossa também, né, porque aprender com um homem daquele fantástico. Mas eu acho que eu cresci como atleta, cresci como homem, como chefe de família, devido aos conselhos que ele dava pra gente. Legal, obrigado Ailton. Esse foi Ailton aqui com a gente no Esporte na Rede. Daqui a pouquinho mais entrevistas para você. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade.
Bem, agora o Esporte na Rede conversa então com o preparador físico Altair Ramos. Ficou muito conhecido por levar um raio e acabar saindo com vida disso, né, Altair? Foi a história mais louca que você deve ter passado na vida, né? Lógico, né? Um fato atípico aí, né? Tô aqui vivo, com os amigos aí, cheguei lá no céu, bati, papai do céu disse, volta que não chegou a sua vez, né? Ou seja, tem muita coisa que fazer aqui na terra ainda, então sobrevivi, felizmente, né? Sei que foi um milagre, né? Que ela tá vivo. Mas tô firme, né? Graças a Deus tudo bem, com a minha família, com meus amigos, feliz, graças a Deus. O que você acha de uma homenagem como essa pro Tele Santana? Ah, sensacional. Tudo que é homenagem que for feita a Tele Santana vai ser super merecida, por mais simples que seja. E essa homenagem aqui hoje, reunindo pessoas, de atletas que jogaram, que tiveram sob o comando de Tele, ou que não tiveram, alguns não tiveram sob o comando dele, estar presente aqui nessa festa, né? Que é maravilhoso ter o Tele na lembrança. E eu, felizmente, eu posso dizer que ele foi meu terceiro pai, papai do céu, meu pai da terra e ele, Tele Santana. Eu guardo sempre na lembrança coisas boas que ele me ensinou, e no meu trabalho também, na minha vida particular e no meu trabalho também, eu levo muito dos ensinamentos dele. Então é um orgulho para mim ter participado todo o período do Tele Santana no São Paulo Futebol Clube, os títulos que conquistamos, né? Tivemos uma parcelinha lá, ajudar o São Paulo a colocar umas estrelas a mais na camisa, foi muito importante. Agora o Tele, ele era acostumado a ser chamado de chato pelos jogadores, porque ele pegava no pé, porque ele ensinava fundamento, porque ele falava pro jogador como é que ele tinha que investir o dinheiro dele. Com a comissão técnica ele também era chato? Não, com a gente não tinha muito respeito por sinal. Enfim, a comissão tá daquela época lá que tinha Valdir de Moraes, o Moraci que era o titular, eu era assistente dele, o seu Tele, o seu Hélio massagista, o pessoal era de frequentar a casa um do outro. O Tele como estava sozinho aqui, ele ia muito na minha casa, com o seu Valdir, o Moraci, era muita família, né? A gente se encontrava bastante, tipo o aniversário de filhos. A comissão toda era convidada, os jogadores, então era uma harmonia muito gostosa naquela época, que dificilmente, não sei se acontece agora, mas é mais difícil, né, pelos compromissos que os jogadores e comissões técnicas têm. Então creio que é mais difícil, mas antigamente é muito gostoso. Então isso da memória da gente, quem viveu aquela época lá, vai estar para sempre na memória, esses reencontros aí, e isso mostra do respeito do Tele que tinha conosco, da comissão técnica, como para os jogadores que ele cobrava mesmo, mas no sentido de orientá-los, não só para o presente, mas para o futuro. E muitos deles, aliás, a maioria deles, acho que todos eles hoje, não vejo ninguém falar o contrário de agradecer a Tele pelos ensinamentos que ele deu, tipo cuidar da sua vida financeira, sua vida particular, né? O cuidado como profissional em campo, fora de campo. Ou seja, para mim, o Tele Santana simplesmente vamos colocar aqui, é o the best, é o melhor de todos, incomparável. Agora, pra gente fechar aqui, Altair, o futebol ele foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Antes, quem corria era a bola, o pessoal ficava mais estático, novos esquemas táticos foram surgindo, e aí o futebol começou a ganhar mais velocidade. Hoje quem corre é o jogador e a bola também. Qual a importância do preparador físico para um clube de futebol hoje? Olha, lógico que sempre foi super importante, né? Mas agora está mais enfatizado, porque são jogos seguidos aí, né? Se bem que naquela época da gente no São Paulo, teve um ano que fizemos 98 jogos no ano. Né? Hoje nenhuma equipe atinge isso aí, esse número de jogos no ano. Não é média não, é o número exato de jogos. Mas o futebol, vamos colocar que era mais cadenciado, né? E hoje está muito corrido, o cara não para. A bola está sempre viva ali e exige mais condição física do atleta aí. Ele está super bem condicionado, a parte de fortalecimento, a parte de resistência, tudo tem que ser trabalhado e muito bem trabalhado. Senão ele não vai aguentar o ritmo aí. Chegam mais forte, estão chegando mais junto. E outra coisa que acontece aí, nesse sentido de chegar junto, eu posso dizer mais uma coisa do Tele Santana, já que a homenagem é para ele recriminava os jogadores do nosso time do São Paulo na época, que chegava algumas vezes mais duro no adversário. Ele repreendia e falava assim, mais uma dessa entrada forte no adversário, com má intenção, você está fora. Ou seja, falar para o nosso próprio jogador que ele entrasse bruscamente no adversário, ele teria do time. Mais ético do que isso é impossível. Não tem como, né? Tele comparado. Então, quanto a isso, a condição física, sem dúvida nenhuma,
Temos muito bons profissionais no meio do futebol, muitos se formando aí. A gente sabe que a evolução está muito grande, muito rápida, é piscar de olhos. Então você tem que estar sempre ligado, que o atleta tem que estar super preparado, tem que estar 99% preparado, tem que estar 110% preparado para o jogo. E para aquele suporte aí, que a recuperação acelere que nós possamos acelerar a recuperação de jogo. Mas você faz alguma preparação específica para isso, não? Lógico, nós temos, tanto é que é um termo que a gente costuma usar aqui. Durante o campeonato, você não é mais preparador físico, você é recuperador físico, que você passa a preocupar com a recuperação do atleta que joga, e lógico, é um preparador físico quem está fora, pronto para entrar ali numa oportunidade, por contusão, por cartão, que o treinador necessite. Legal, obrigado, Altair. Consequências do nosso calendário, infelizmente. Esse foi Altair Ramos, preparador físico de futebol, que falou com a gente no Esporte na Rede. Daqui a pouquinho, mais uma entrevista especial para você. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Agora para você, amigo teleinternauta, com a gente, o ex-lateral direito Pavão, que jogou no Expressinho. Expressinho que o Tele Santana também comandou, né, Pavão? Na verdade é um prazer estar falando com vocês aí. Logo estarei com vocês no programa, né? Você sabe disso. Assim espero, viu? Então, realmente esse tempo do Tele Santana foi muito bom, principalmente do Expressinho, né? Onde ele me destacou, né? Eu fui destaque na Taça São Paulo e depois fui pro Expressinho e jogava também várias vezes. Atuei várias vezes também no profissional, como no lugar do Cafu, né, na lateral. O que você guarda assim do Tele de melhor? O Tele era um treinador que, se você chegasse num clube com dificuldade, ele não te mandava embora. Ele ensinava você, por exemplo, a bater na bola para você continuar atuando. Ele não mandava o jogador embora, ele ensinava para você continuar no clube. Só se o cara não aprendesse, né? Não tem jeito. Ali, se você jogasse 100%, você não jogaria com ele. Ele também falava pra você, Pavão, não vai me comprar carro, não gaste com mulheres, empregue melhor o seu dinheiro, falava? É verdade, isso aí é a pura verdade dele. Ele tomava conta de alguns detalhes da gente fora de campo também. Eu fui um jogador que cheguei a comprar um carro e ele mandou eu devolver para a concessionária. Enquanto eu não fosse campeão da Comebol, se eu não fosse campeão ele não deixava pegar o carro. Aí eu fui campeão, aí eu peguei o carro, aí foi tudo bem. Ou seja, era um pai, né? Que momento mais marcante que você guarda dele pra você, assim, no campo de futebol ou fora do campo? Eu lembro uma vez, que eu não me esqueço, que ele ficou me ensinando a bater na bola uns 40 minutos na chuva, enquanto todo mundo estava no refeitório almoçando. Então do refeitório dava para ver o campo. E eu fiquei lá batendo na bola com ele lá um bom tempo. Até aprender a bater na bola. Ele no Gil de Moraes também, isso eu não esqueço. Eu na chuva, ele comigo lá, eu não acreditava que ele estava comigo naquele momento ali, dando aquela atenção para mim. Você acha que hoje lateral direito é uma posição carente na seleção brasileira? Já há um bom tempo a posição lateral direito está carente. Vamos ver, né, se surge laterais direito bom aí. Eu já fiz alguns eventos, alguns amistosos aí, já quiseram me contratar para lateral aí, eu andei até pensando. Pra gente fechar aqui, Pavão, o que você acha desse evento em homenagem ao Tele? É justo? Em homenagem aos 80 anos, ele completaria nessa data se estivesse vivo? É justo, mais do que justo, e queria parabenizar a Ana, né, que organizou o evento aí. Eu fui lá no Palácio do Governo, você estava lá, num coquetel do Tele, foi tudo perfeito, maravilhoso. E nada mais justo, eu acho que vai ter mais eventos, eu ouvi dizer que vai ter mais eventos do Tele. Legal, e como nosso comentarista Reinaldo Leiva me disse, Pavão é seleção, viu? Obrigado, eu já fui pré-convocado, não consegui ir, mas eu tive um momento muito bom no São Paulo. Legal, Pavão, obrigado. Este é o ex-lateral direito Pavão, agora participando de eventos como esse aqui, em homenagem ao Tele Santana. Daqui a pouquinho, mais uma entrevista especial para você. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Muito bem, para você que acompanha Esporte na Rede, hora de falar com o ex-zagueiro tetracampeão do mundo e hoje dono do showball, Ricardo Rocha. Ricardo, qual a principal lembrança que você tem do Tele? Todas, eu acho que principalmente a sua exigência dentro de campo, nos treinamentos, uma pessoa seríssima, e isso realmente marcou muito na sua carreira como treinador. Tem algum momento específico que você lembra que mais te marcou com ele, não? Não, eu falo da final do Campeonato de 91, quando ele tinha um problema sério, o Elivelton não jogou a final, e a gente teve uma conversa com ele para colocar o Cafu fazendo esse quarto homem e colocar o Zé Teodoro. Então, ele escutou bem o grupo e eu acho que foi importante.
Agora você que foi um zagueiro de renome, tetracampeão, como é que você vê a seleção brasileira hoje, que está meio claudicante? Você acha que está indo no caminho certo? Está indo pelo caminho da renovação? Não, está indo pelo caminho da renovação. Agora tem um momento que tem que acabar com a renovação. O Brasil não dá para esperar muito não. Não tem eliminatória, eu acho que tem que dar credibilidade tanto ao Mano como a todo mundo que está lá na seleção brasileira, os jogadores e toda a direção. Mas chega um momento que tem que parar com isso. Eu acho que o Mano teve seu ano de experiência, eu acho que foi importantíssimo e tem que ter mesmo, mas já tem que começar a encorpar, porque aí, como eu te falo, na realidade a gente tem 2 anos, porque 2014 é a Copa do Mundo, em 6 meses não dá para fazer time. Então, eu acho que o Mano já tem na sua cabeça uma base forte. Quem você acha que está se destacando na sua posição? Não, eu sempre falo, o Dedé está jogando muito bem, apesar que na seleção teve poucas oportunidades, mas eu acho que é um zagueiro de futuro. E eu gosto muito do Thiago Silva, para mim um dos maiores, se não o melhor zagueiro do mundo. Você é partidário do apelido que deram para o Dedé de Dedé Beckenbauer? Não, não é muito cedo, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que o Dedé tem que estar preparado para essas coisas, é normal, tudo que se fala dele, por tudo que esse garoto representa. Eu sempre achei ele um belo jogador, um jogador com qualidade, mas é muito cedo para começar a apelidar ele de Beckenbauer e de outras coisas. Eu acho que o Dedé está no caminho certo, é um garoto bom e tem um grande nível de como atleta. Ele manteve uma base muito forte. Você acha que o caminho dele é a Europa em breve, não? Pode ser, eu acho que a gente sabe que as propostas são muito boas. Espero que o Vasco consiga fazer o que o Santos fez com o Neymar e consiga deixar ele no Brasil. Legal, Ricardo. Obrigado aqui pela entrevista no Esporte na Rede. Esse é o ex-zagueiro tetracampeão do mundo, Ricardo Rocha, que falou com a gente, meio apressado aqui porque está indo para o jogo, mas você fica aqui ligado com a gente que daqui a pouquinho tem mais Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Para você, amigo internauta, hoje o dia está repleto de zagueiros aqui nas nossas entrevistas. Agora a gente vai trazer mais um ex-zagueiro, Mauro Galvão. Mauro Galvão, que foi alvo de uma dica cultural que a gente deu aqui no nosso Esporte na Rede, via Reinaldo Leiva. Mauro Capitão Galvão. Como é que foi trabalhar com o Tele Santana, Mauro Capitão Galvão? Tudo bem. Foi muito bom, apesar de ter sido assim, um tempo um pouco curto, porque foi na seleção, né? Nós tivemos assim, uma boa passagem. Aprendi muito com o Tele sempre foi um treinador muito disciplinador, exigente, muito cuidadoso, né, assim, procurando sempre trabalhar muito os fundamentos, e ao mesmo tempo o Tele sempre foi de dar muitas dicas, né, de ajudar os jogadores, de falar para o jogador, cuidar mais da tua vida, né, ter cuidado com o investimento, né, não ficar comprando carro toda hora. Que jogadores de futebol às vezes tem esse negócio. Primeira coisa, compra um carrão. A maioria, aliás. Compra um carrão e o cara nem comprou ainda um apartamento, uma casa. Então acho que deixou muitas lembranças aí, principalmente no São Paulo, né, onde ele foi muito bem. É muito diferente fazer o trabalho como técnico num clube e na seleção, porque o Tele Santana a gente sabe que era a mesma pessoa em todo lugar, todo mundo diz isso. Mas é muito diferente ter que fazer um trabalho em clube e em seleção? É diferente porque você não convive todo dia com o jogador. Você tem ele por alguns momentos, mas não é aquela sequência de acordar, de estar ali com o jogador, de todos os dias você acompanhar a evolução dele. E a seleção tem aquela coisa, né? Você encontra os jogadores naquele momento ali. E aí começa o trabalho. Então, depois ele vai para o clube novamente, e nesse meio tempo aí, você perde um pouquinho o contato, né? Então, muitas coisas podem acontecer, você perder um pouquinho, de repente, aquela proximidade, né, com o atleta. Agora, trazendo um pouquinho o assunto para o Campeonato Brasileiro, você foi zagueiro do Vasco, que hoje tem o Dedé Beckenbauer, como a torcida está chamando, né? É por aí? Tá arrebentando mesmo? Tá bem, tá jogando bem. Eu acho que o Dedé fazia uma grande dupla ali com o Anderson Martins. Foi uma pena o Anderson ter saído. E, de qualquer forma, o Dedé está num bom momento. Isso é bom porque está dando segurança à defesa, né? E acho que quando o time está bem também, isso ajuda o jogador, né? Você gostou do último Campeonato Brasileiro? Achou que foi justo o título do Corinthians? Nível técnico, o que você achou? O nível técnico eu achei médio. Não foi nem assim espetacular, não foi muito bom. Foi um nível médio. Achei que o Corinthians fez uma boa campanha, foi muito regular, mereceu o título. É claro que Vasco, Fluminense, né, de repente, acho que Vasco e Fluminense seriam os outros candidatos assim, que poderiam ser também campeões. Tem alguma fórmula que você prefira, pontos corridos ou mata-mata? Acho que o time, sendo bom, ele ganha tanto com um quanto com o outro. Eu acho que o time, quando ele é bom, ele ganha nos pontos corridos e ganha no mata-mata também. O importante é o time ser bom.
Tá certo, obrigado ao Mauro Galvão, capitão, né? Mauro Capitão Galvão, o livro que você vê dele aí na sua tela. É isso, mais uma entrevista aqui de qualidade no nosso Esporte na Rede. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Muito bem, seguindo a tradição de hoje para entrevistar zagueiros aqui no Esporte na Rede, é hora de falar com o Rogério Pinheiro, que trabalhou com o Tele. Todo mundo fala da chatice do Tele, né, Rogério? Era tudo isso mesmo? Realmente ele não suportava. Não dá nem pra negar, pô? Não suportava o jogador errar passe de 2, 3 metros, entendeu? Então por isso que ele parava o treino, gritava com o jogador, porque ele era perfeccionista, ele queria que o jogador acertasse o passe, entendeu? Ele era um educador. Então, o Tele realmente me deixou muito saudade. Você acha que falta isso hoje no futebol brasileiro? Técnico que eduque mais o jogador, não só para lidar fora de campo com o dinheiro que ganha, porque tem jogador que ganha muito dinheiro, mas também para lidar com ele dentro de campo e falar, olha, o passe é assim, o cabeceio é assim, o lateral é assim, o escanteio é assim. Quando você chega lá em cima, já é difícil, né? Acho que o importante é você aprender lá embaixo, na formação, né, de jogador amador, juvenil, nos juniores, ele tem que aprender isso. Tem a disciplina, no São Paulo realmente no tempo do Tele tinha essa disciplina, tinha essa cartilha, esse manual que ele colocava não só no profissional, como também os treinadores amadores tinham que seguir essa linha, entendeu? Então acho que está faltando um pouco a gente se preocupar muito com a formação do jogador, com a educação, entendeu? Eu vejo eu observo que não tem muito esses treinadores assim atuando atualmente. Tem o Muricy, que é discípulo do Tele Santana, que tem esse jeito do Tele Santana também. Os outros realmente é um pouco difícil, mas espero que uma safra nova de treinadores aí surja para educar mais esses jogadores. Na sua posição, você acha que o Brasil está bem servido de zagueiro hoje? Tá bem, tem o Dedé que está muito bem aí, entendeu? Tem os próprios zagueiros da seleção também, entendeu? Então acho que o Brasil está bem servido de zagueiro. Falando na seleção que você tocou no assunto, você acha que está no caminho certo a seleção brasileira ou ainda está um pouco perdido? O Zete, por exemplo, a gente conversou com ele agora há pouco, ele falou que precisa definir um time titular. Está meio confuso então ainda? Concordo, né? Acho que nós vamos em 2012, né? Aí você fala, tá longe ainda. Não tá longe, está muito perto. Acho que está passando muito rápido. Então o Mano é inteligente, o Mano tem sua filosofia. É claro que ele está testando todo mundo, é importante testar todo mundo, né? Mas acho que a partir do ano que vem ele já tem que formar uma base para chegar na Copa das Confederações, já ter um time já titular. Hoje a gente não sabe quem é titular realmente, mas ele não é bobo, foi campeão dos clubes que ele passou,
está na seleção por mérito. E eu creio que ele, a partir do ano que vem, ele vai começar a fazer essa base para a seleção brasileira. Para a gente fechar aqui, você acha que a Copa do Brasil vai ser um sucesso? Espero que sim, né? A gente está precisando disso também, né? Acho que dá reformulada nos estádios, no país, né? Mexer um pouco com o país. Acho que a América do Sul não sei nem quando foi a última Copa do Mundo. Em 50 no Brasil. Em 50 no Brasil, muito tempo, né? Muito tempo. Então, estamos merecendo, espero que os políticos aí, os dirigentes, façam uma boa estrutura, reforme todos os, não é só os estádios, tem que reformular todo o que envolve a Copa do Mundo, né? Não é só o estádio, fora também, toda a estrutura para receber a Copa do Mundo em 2014. Teve a de 78 na Argentina também, é bom a gente lembrar, na América do Sul. Obrigado, Rogério Pinheiro, pela participação aqui no Esporte na Rede. Rogério Pinheiro, que foi zagueiro, aí foi dirigido pelo mestre Tele Santana, foi mais um entrevistado de hoje do nosso Esporte na Rede. Esporte na Rede, que traz análise esportiva de qualidade. Para você, amigo teleinternauta que está assistindo o Esporte na Rede, é hora de a gente falar com o lateral direito, Cláudio, ex-lateral direito, que passou por Palmeiras, São Paulo e foi dirigido também pelo Tele Santana, né, Cláudio? O Tele Santana também pegava muito no seu pé? O Tele era muito exigente, né? O Tele era um perfeccionista e cobrava muito de todos nós e isso era muito bom. Cláudio, hoje a gente está um pouco carente de lateral direito, né, na seleção brasileira principalmente. Você atuou bem quando atuou no São Paulo, tinha o Cafu, que é o concurso, né, e deu muito conta do recado lá por muito tempo, inclusive, e hoje falta um lateral direito na seleção brasileira, né? Tivemos o episódio do Mário Fernandes, que foi convocado e não quis ir. Quem é que você vê que pode se encaixar ali na posição definitivamente? Olha, para mim, o Fagner do Vasco fez um excelente campeonato, o jogador tem evoluído muito. É um excelente lateral, o Mário Fernandes também, o Maicon fez um campeonato muito bom pela Inter de Milão, pela seleção também foi muito bem, o Daniel também é um excelente lateral. Eu acho que o Brasil está bem servido. Agora a gente está falando aqui fora do ar sobre o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, né? Começar pelo Brasileiro primeiro. Forma de pontos corridos ou mata-mata? Você tem alguma preferida? Você que disputou aí pelo menos com o Palmeiras, com o São Paulo, o mata-mata que era jogado nos anos 90 principalmente. Você tem alguma preferida? Eu acho que os pontos corridos é mais justo pela melhor campanha. Mas o mais emocionante para mim é quando tem oitavas de finais, quartas de finais, semifinais, porque traz mais empolgação para a torcida, isso na minha opinião, né? Traz mais público, traz mais empolgação, apesar que esse campeonato brasileiro foi, na minha visão, o melhor campeonato de pontos corridos que teve até hoje. Se todos os campeonatos fossem assim, eu acho que seria perfeito. Obrigado por colaborar com a minha visão, porque eu disse isso no programa também, viu? Para mim foi o melhor campeonato de pontos corridos da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Você gostou desse campeonato passado? Você acha que ficou justo o título com o Corinthians? Não, o Corinthians fez uma excelente campanha, né? Então eu acho que foi justo. O Vasco também fez uma excelente campanha. O Fluminense teve um segundo turno excelente. O Figueirense foi uma surpresa muito boa. Trabalho excelente também do Jorginho, né? Então tiveram vários clubes que foi uma pena o Botafogo ter, na reta final, ter perdido tantos jogos. Para mim fez um excelente campeonato também, mas no finalzinho acabou indo mal. Mas eu acho que ficou em boas mãos, eu acho que foi justo. E é isso aí, agora o pessoal do Corinthians é só comemorar. Legal, Cláudio, obrigado. Esse é o ex-lateral direito Cláudio, que passou aí também pelas mãos do técnico Tele Santana e falou com a gente aqui no Esporte na Rede. Mais um dos nossos entrevistados neste grande dia de muitas entrevistas especiais preparadas para você. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Muito bem, para você que acompanha o Esporte na Rede, a entrevista agora é com Valdir Joaquim de Moraes, que ainda está na Sociedade Esportiva Palmeiras, ele que foi muito tempo preparador de goleiros e goleiro do próprio Palmeiras, né, Valdir? Bons tempos aqueles. Eram bons tempos. O futebol era mais bonito de se assistir. O futebol modificou um pouco, né? Tem mais velocidade, mais disputa. No tempo que eu jogava juntamente com o Tele, o futebol era mais arte. Quais você acha que foram as principais mudanças do tempo que você jogava, ou mesmo tempo que você começou a ser preparador de goleiros para agora? Quando eu parei de jogar, em 68, não tinha um preparador físico. Um tempo depois apareceu o preparador físico. E aí começou a vir o futebol de marcação de um jogador, às vezes
medíocre elimina um jogador altamente técnico, que não existia antigamente. Por isso que era mais técnico. Agora, hoje aqui a festa é em homenagem a Tele Santana, aos 80 anos do Tele. Como você viu o Tele como treinador? Um dos melhores. Eu trabalhei com grandes treinadores. O Tele tinha algumas coisas a mais do que os treinadores. O carinho que ele tinha pelo futebol, o carinho que ele tinha por aquilo que ele fazia, e pelos jogadores, pelo campo, por tudo. Ele era um perfeccionista. Você também chegou a acompanhar o Tele como jogador, né? Como é que ele era em campo? Eu joguei contra o Fluminense. Ele era um magrinho, até o apelido dele era Filho de Esperança. Se mexia no campo, batia muito bem na bola. E, então era um jogador que fazia... Ele era magrinho, corria o tempo inteiro. E com técnica. Então depois eu passei a trabalhar com ele e via as outras qualidades que ele tinha. Pra gente fechar aqui, seu Valdir, a gente viveu esse ano, né, principalmente quem acompanha futebol, o torcedor do Palmeiras viveu um ano difícil, foi um ano conturbado, com muita turbulência, não teve conquista de título. O que dá para esperar agora para 2012? O Palmeiras está se mexendo, contratar jogador, que precisa. Um time de futebol não ganha só com 11, ele tem que ter banco, ele tem que ter jogadores de nível. No momento da substituição, ele dá um seguimento ao bom futebol. Então o Palmeiras está fazendo isso. Agora, não está fácil contratar jogadores, principalmente atacante, que o Palmeiras não teve bons atacantes. Tem, mas não resolveram. Então a procura é grande e a dificuldade é tão grande como a procura. Mas falta dinheiro para contratar ou os atacantes não querem jogar no Palmeiras? Não, aquele que não quiser jogar no Palmeiras é louco. Porque quem não quer jogar no Palmeiras? Todos atravessam maus momentos. Então, agora escolher para jogar porque o time foi mal no ano, não, o único que foi bem no ano foi o Corinthians que foi campeão. Então o negócio é o dinheiro mesmo, está muito caro contratar? É caro, o jogador de nível é caro. Eu não sei qual é a quantia, mas sei que é caro e isso dificulta muito. Legal. Obrigado, Valdir Joaquim de Moraes. O grande preparador de goleiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos reveladores do Marcos para o futebol brasileiro, Marcos pentacampeão do mundo. Você fica com a gente que daqui a pouquinho tem mais entrevistas. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Muito bem, agora o Esporte na Rede conversa com Kiko Zambianchi, figura conhecida aí dos campos de futebol e da música. Como é que tá a carreira hoje, Kiko? O que você está fazendo? Já lançou um CD novo? Oi, a gente está lançando um DVD, já estamos com ele na mão, então é isso, carreira só isso, de música e futebol também, né, minha carreira futebolística, que eu sou um grande jogador, né. Hoje você vê que eu ia jogar aqui entre os artistas, mas fui convocado para jogar entre os jogadores, porque sabe que a classe, né, é diferente, né, jogar entre os artistas, né. Então, estamos aí. Agora, você que é um cara que curte futebol, Kiko, o que você acha de fazer uma homenagem como essa ao técnico Tele Santana? Eu acho que Tele Santana, jamais será esquecido, né? Nenhum brasileiro. A pessoa dele é uma pessoa que todo mundo gostava, né? Você não vê ninguém que fala, o cara era antipático, o cara não. Todo mundo gostava dele, gostava do trabalho dele, né? E, era legal ver o São Paulo jogar. Eu gosto de futebol, né? Eu sou santista, mas naquela época eu gostava, né? De ver o São Paulo jogando. Ele fazia jogador que não jogava jogar, né? Fez isso em todos os lugares que passou. Então, pro futebol brasileiro é muito importante a gente permanecer lembrando dessas pessoas que foram importantes, né? Para a história do futebol brasileiro. O estilo de jogo que o Tele impunha era um estilo que extrapolava qualquer time de futebol, né? Ele fazia jogar, ele pegava o melhor, o que o perna de pau fazia melhor? Ele descobria e fazia o cara ter essa função e passava a ser um grande jogador, entendeu? Essa que é a diferença do Tele Santana, né? Ele descobriu o que o cara faz bem e fazer o cara, colocar o cara numa posição que ele vai fazer exatamente aquilo, então fica mais fácil, né? Acho que o São Paulo ganhou muito dinheiro na época, né? Porque todo mundo jogava bem no São Paulo, aí vendia, na hora que chegava no outro time, os caras falavam, mas não era esse cara, parecia um outro jogador, né? E era o Tele Santana, que fazia o cara jogar.
pra gente fechar aqui, então, tem algum jogo que você se lembra que o Tele dirigia o time, que mais te marcou? Acho que as Copas do Mundo, Brasil, as campanhas do Tele, o futebol que a seleção apresentava, isso aí é uma coisa que ninguém vai esquecer. Acho que para sempre, vai ficar para sempre no futebol, então é isso. Legal, Kiko, obrigado. Esse foi Kiko Zambianchi falando aqui com a gente no Esporte na Rede. E aguarde que daqui a pouquinho tem mais entrevistas para você, não saia daí. Agora para você, amigo do Esporte na Rede, aqui ao meu lado, outro colega de profissão, ele que já foi repórter, hoje comentarista do Sport TV, Luiz Ademar, que cobriu inúmeros títulos pelo São Paulo quando era setorista, né, Luiz? Foi. Eu tive o privilégio de ser setorista do São Paulo de 91 a 94, na oportunidade entre torneios e campeonatos. O Tele Santana conquistou 15 títulos com o São Paulo. Então foi uma época maravilhosa que você viu Cafu, Raí, Leonardo, Cerezo, enfim, tantos craques passando pelo São Paulo, tantos títulos conquistados e principalmente, né, um futebol de alto nível. Que o Tele não gostava de violência, pontapé com ele, até o Júnior Baiano jogou bola, então com ele dava muito prazer ver o São Paulo jogar. Diziam que era isso, né? Extraindo um jogador meia boca o melhor que podia, né? Ele não era, né? Todo mundo pensa esse negócio estrategista. Pelo contrário, ele é aquele treinador. Ele treinava em fundamentos. Então ele pegava o cara para ensinar a cruzar, ele batia muito bem na bola. Então ele ensinava o jogador a cruzar, ele ensinava aproximação, chute de fora da área, arriscar cruzamento, passe. Então os fundamentos, principalmente, ele treinava muito. Então por isso que São Paulo conquistou tantos títulos com o Tele. Agora a gente conversou aqui com o Mauro Betting também, e eu perguntei para ele se o Tele com a mídia era tão chato quanto era contra os atletas. Olha, pelo contrário, eu vou te falar o seguinte, ele era chato com quem não chegava cedo no treino. Por exemplo, assim, o treino de São Paulo era às 9 horas. Quem chegava até às 9 podia fazer pergunta pro Tele. Quem chegasse 9h10, 9h15, tinha cara que chegava 11 horas. Aí ele falava, você não vai me perguntar não, você não assistiu meu treino, por que você vai me perguntar? Aí ele era chato. Mas eu cansei de marcar entrevistas com o Tele, ele falava pra mim 7 horas da manhã no CT, pra fazer matéria especial. Tá bom. Aí eu ficava caminhando com ele por dentro do campo e ele ficava tirando aquelas praguinhas da grama e dava entrevista. Se você chegasse no treino dele cedo e acompanhasse de perto, você tinha tudo. Se você atrasasse e não assistisse o treino, chegasse só para perguntar, você nem perguntar conseguia, viu? O repórter é bom isso aí, tem que madrugar às vezes também, né? Precisa madrugar. E para você ter uma matéria especial, pra você ter uma matéria diferente, porque naquela época do Tele, você podia assistir o treino dentro do campo. Você ficava ali onde ficam os reservas, ele deixava a imprensa ficar ali. Porque ele até que ia, porque daí o jogador se aplicava e via o que ele falava, perguntava a respeito tanto para o jogador quanto para ele. Então era uma época que deixa saudade, porque a gente agora fica sempre longe dos jogadores, sempre com assessoria de imprensa, não pode chegar, não pode se aproximar, e naquela época não, você podia tudo com o Tele. Infelizmente. Agora, o Sport TV é uma emissora já consagrada no meio esportivo, está cada vez crescendo mais. O que esperar do Sport TV para 2012? Muita transmissão, muita americana? Acho que é muito legal, né? Você vê aqui no jogo do Tele Santana, fizemos o amistoso do GRAAC, quer dizer, hospital que ajuda crianças e adolescentes com câncer. O Sport TV faz, a gente fala muito, fica muito voltado ao futebol, que é o carro-chefe do canal, né? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, os estaduais, os brasileiros, mas tem também o futsal, tem o showball, que agora os ex-jogadores estão jogando também, tem a liga de vôlei, tem o de basquete, enfim. E agora com o Sport TV 3, tem uma tendência que você tem ainda mais eventos, e melhor para todos nós, e melhor que abre espaço, né, para o mercado de trabalho dos cronistas esportivos. Isso é muito bom. Precisa, né? Senão amanhã pra onde é que a gente vai? É verdade, pô. Quanto mais emissoras de TV, jornais, emissoras de rádio, internet, agora todo vapor, rádio web, TV web, pra nós é maravilhoso. Porque daí o mercado de trabalho se expande e tem vaga pra todo mundo. Tomara a Deus, né? E é a gente aqui, TV Web. Obrigado por ter falado com a gente com o Esporte na Rede. Parabéns pelo 3º lugar como comentarista de TV fechada. Muito obrigado, o prazer é todo meu e espero que o ano que vem vocês ganhem aí na CESP a TV Web. Tomara. E aí, quem sabe a gente vai estar no Sport TV junto com você um dia, hein? Opa, tomara a Deus, pô. A gente quer, mas é ter parceiro realmente. Quanto mais amigos a gente tiver trabalhando conosco, o trabalho flui até melhor. Legal, Luiz. Obrigado. Esse Luiz Ademar, comentarista do Sport TV. Mais um entrevistado nosso aqui, colega de profissão. Entrevistas especiais você só vê aqui no Esporte na Rede. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade.
bem, este foi o Esporte na Rede de hoje, um evento bonito, uma festa bonita em homenagem ao Tele Santana, entrevistas especiais, tudo para que você aí em casa possa assistir a um programa esportivo de qualidade. Já sabe, não conseguiu ver o Esporte na Rede hoje inteiro? Acesse o site uptv.com.br, ele fica por uma semana para você armazenado para que você veja na hora que você quiser. E lembre-se, você tem um encontro marcado com a gente ao vivo, sempre 15 para 7 da noite. Esse foi o primeiro programa de 2012, um feliz ano novo para você inclusive, e a gente espera você na semana que vem com o primeiro programa ao vivo, aqui no estúdio, certinho, como você já está acostumado. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Muito obrigado e até semana que vem. Até lá. Tchau.